Olá, mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Ahm, Hoje eu trago aqui um assunto que mudou a minha vida, desde que eu aceitei Jesus. Realmente transformou a minha vida para melhor, como é óbvio, porque nós quando chegamos a Jesus, e também no resto da nossa vida, nós sabemos que existem muitas situações, muitas pessoas, por vezes pessoas que até já partiram, já não estão neste mundo, que precisam ser perdoadas. Todos os dias existem situações que requerem o nosso perdão. E o perdão não é nada fácil, nós sabemos disso. Se os próprios discípulos que estavam com Jesus, que tiveram com Jesus, que andaram com Jesus, aqueles 3 anos, tinham essa dificuldade de certa maneira, embora vissem e sentissem o amor que Jesus tinha pelos outros, por todos aqueles que lhes fazia mal, que lhes tratavam mal. Então, realmente, eu comecei a entender que o perdão fala não só de nós, mas também de Jesus. O perdão não é simplesmente a palavra perdão ou simplesmente perdoar, é mais do que isso. Eu, por acaso, pesquisei o significado em hebraico da palavra perdão e, na verdade, claro, significa perdoar, o desculpar alguém, o renunciar, o absolver, mas isto tudo ligado à purificação e à misericórdia de Deus. Foi uma pesquisa que eu fiz, foi aquilo que eu encontrei, mas o engraçado é que tudo isto tem uma conotação com a misericórdia de Deus, não é? Então nós percebemos que a palavra perdão, perdoar, desde aquela época, sem dúvida que é algo divino, não é? Que hoje em dia também é, e deveríamos ter essa visão mais vincada sobre o perdão, porque nós às vezes pensamos, bem, perdoar, pronto, ok, vai, eu perdoo-te, vai, já desculpei, já esqueci. E a vida não é assim, não é? A verdade não é só isso que Jesus nos pede para fazer. E eu separei aqui alguns versículos em Mateus 18. Jesus falando com Pedro. E Pedro diz: Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro diz 7. E o Senhor Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eu calculo que aqui Pedro tenha realmente ficado um bocado como assim, não é? Será que realmente vamos ter que perdoar assim tantas vezes? Lá está, tem a parábola depois daquela situação, daquela dívida, não é? Que Jesus também entrou e contou. Mas temos mais exemplos, aliás, temos N exemplos na Bíblia. Em Éfesos, por exemplo, Éfesos 4, onde Paulo trata a igreja de Éfeso, neste caso, não é? E adverte também para o perdão. E eu realmente, lendo Efésios 4, aqui a partir do versículo 30, realmente há aqui muita coisa que pode ser retirada para nos ajudar. Em que Paulo diz, a partir do versículo 30, Efésios 4. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E isto fez-me aqui desmanchar um bocadinho certas coisas e realmente o Senhor, mesmo na cruz, Jesus disse, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Então, no meio da dor, naquele momento em que Jesus não tinha razão alguma para perdoar, para
aceitar aquele mal e simplesmente seguir, libertar aquele perdão sobre todos nós, aliás, todos aqueles que fizeram mal a Jesus, e fizeram parte realmente do que aconteceu. Jesus, mesmo assim, literalmente a morrer, ele libertou perdão. E isso diz muito, e diz muito sobre o que é sobre amor. E foi o que me fez refletir, é que onde existe amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémias, malícia, não existe amor. Aqui no versículo 31 de Efésios 4, aqui não está escrito amor. Então, só existe perdão onde existe amor. Por muito que seja difícil, porque é difícil, não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Todos nós, eu creio que já tivemos situações que é e continua a ser difícil perdoar. Creio que todos nós, com o passar do tempo, vamos conseguindo perdoar cada vez mais, com mais facilidade. Às vezes situações que são mesmo muito difíceis na nossa vida, coisas que estão quase que entranhadas em nós e nós nem percebemos que temos que libertar o perdão para essa pessoa, para essas pessoas. E depois, naquele trabalho interior, o Senhor vai-nos falando e vai-nos dizendo que realmente tens que perdoar. Tens que perdoar, porque se tu andas na ira, na teimosia, na gritaria, naquela malícia, não andas em amor, então tu não estás comigo, tu não és comigo. E realmente Jesus perdoou quem o matou. Quem somos nós para não perdoar simplesmente quem nos feriu, quem nos disse uma palavra menos bonita, quem teve uma atitude menos boa? Quando que Jesus perdoou quem o matou. Quem o matou? Nós partimos do princípio que todos nós somos falhos, e é verdade, todos nós erramos, todos os dias vamos errar. Mas como está o nosso coração? Nós realmente andamos em amor, em misericórdia, porque o Senhor é misericordioso connosco e nós também temos que ser misericordiosos uns com os outros, que é o que diz no versículo 32, antes sede uns com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, o que eu percebo é que o amor é o que nós recebemos e o perdão fala mais daquilo que nós entendemos que Jesus fez por nós, do que aquilo que realmente nós entendemos. Por vezes perdoar é muito difícil, mas realmente saber o verdadeiro significado de amor, de misericórdia, não sei qual é mais difícil, porque se nós soubéssemos o que é realmente amor, misericórdia, seria muito mais fácil nós entendermos o que é o perdão e perdoar e libertar esse perdão e tirar esse peso sobre nós, mas também da outra pessoa, das outras pessoas, porque o Senhor alegra-se nisso. O Senhor morreu na cruz por nós, maiores pecadores, aliás, e nós continuamos a pecar, e o Senhor mesmo assim continua a perdoar-nos. Quando eu hoje faço algo mal, eu peço perdão ao Senhor e realmente logo o Espírito Santo me diz: Andréia, não estiveste tão bem. Logo aí eu tenho que pedir perdão. Eu não posso fechar o meu coração e não libertar isso de mim, porque isso não traz coisas boas. Isso é como se ficasse sempre ali uma pedra, e o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. O Senhor quer pureza, o Senhor quer amor, quer que nós amemos os nossos irmãos, a nossa família, os nossos irmãos na fé, como é óbvio. Mas há tanta coisa que acontece às vezes à nossa volta, e é tão difícil, e que é muito difícil, é verdade. Não por seguir a Jesus, nós não podemos realmente embelezar tudo, porque não podemos. O Evangelho de Jesus não veio para embelezar tudo, não. O Senhor veio para dividir realmente as coisas. O que é sim é sim, e o que é não é não.
Lá está, o Senhor prefere que tu sejas frio ou quente do que morno, e não podes adorar a dois senhores. Então isto leva-me realmente para que eu entenda que das duas uma, ou tu andas em amor, ou eu ando em amor, ou então eu não ando em amor. Não me adianta hoje andar em amor e tudo bem, eu entendo, obrigada, não faz mal, e amanhã acontece alguma coisa, alguma situação, e eu esqueço desse amor, esqueço de praticar esse amor, essa compaixão que Jesus pratica todos os dias comigo, desde que nos salvou. Então nós não podemos ser ingratos ao ponto de não, mas aquilo que ele fez é tão grave, eu não consigo, eu não tenho essa sabedoria. Então, ok, ora ao Senhor e pede essa sabedoria, pede ajuda para conseguires perdoar, pede ajuda para conseguires liberar isso, libertar isso de ti, e o Senhor vai te ajudar. Por muito que até se calhar leve algum tempo, mas o importante é que tu dês esse perdão. Claro que a outra pessoa também te consiga perdoar. Eu creio que o perdão mútuo é muito importante, mas sem dúvida que o perdão pode começar de qualquer uma das partes. Eu sei que às vezes é difícil, mas o Senhor vê o teu coração, o Senhor vê o coração da outra pessoa. E a verdade é que quando perdoamos, as coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis. É como que um fardo saísse literalmente das nossas costas. Por que haveríamos de ter essa sensação? Porque é que Deus nos dá essa sensação? Não é em vão. Não é em vão, não é como dar um bom dia. Perdoar é algo crucial na nossa vida em Jesus, no nosso processo de santificação. E nós temos que entender isso. Eu levei muitos anos, e agora falando de uma experiência minha, levei muitos anos, claro que eu não tinha Jesus na minha vida, mas levei muitos anos para perdoar situações familiares, em relação, por exemplo, à minha mãe, que não foi a mãe que eu desejei que ela fosse, e claro que Deus também desejava que ela fosse, por N problemas. Eu sempre vivi muito revoltada com isso, eu confesso, até há uns anos atrás, até que eu conheci Jesus. E eu hoje posso dizer que existe uma grande diferença nessa minha relação do perdão e com a minha mãe e os meus pais, até porque a minha mãe já partiu, já faleceu, mas mesmo ela partindo e falecendo, eu tive que perdoar. E foi subtil, porque eu percebi que mesmo errando, ela não me detestava, ela amava-me, simplesmente ela estava num círculo de trevas, onde só conseguia sair realmente com Jesus, e eu creio que ela não teve essa força, infelizmente, ou não teve essa oportunidade. Não consigo falar muito sobre esse assunto porque efetivamente não era um assunto desconhecido para mim, esta questão de Jesus e desta salvação eterna que, graças a Deus, para a glória nós obtemos. Mas efetivamente, claro, eu tenho pena que ela não tenha aceitado Jesus, pelo menos que eu saiba, porque pode ser que no último minuto da vida dela ela o tenha feito, tenha se arrependido, e eu espero que sim, claro, com amor eu digo isto. Mas quando o perdão chega e tu perdoas algo muito, mas muito difícil na tua vida, em que tu passas uma vida a culpar essa pessoa, eu culpo por não ter condições, eu culpo por não ter aquilo que outras pessoas têm, eu culpo por não ter vivido uma vida com a minha mãe, com uma pessoa que estava lá para mim, quando eu precisei, com tudo e mais alguma coisa. Então eu sacrificava-me a mim própria, até mesmo quando ela já não vivia, eu sacrificava-me a mim própria também. Por isso eu digo, quando nós libertamos o perdão, nós libertamos para o outro, mas também libertamos para nós tiramos esse fardo das nossas costas. Por isso eu acho não, eu tenho a certeza
certeza que não há assunto como que dos mais importantes para Jesus, para o nosso Salvador, que nós realmente saibamos andar nesse perdão e controlar a nossa ira, controlar os nossos nervos, o mal dizer só porque aquela pessoa me fez isto e eu não estou tão agradada. Não, o Senhor não se agrada nisso. O Senhor agrada-se quando tu estás em pleno amor, literalmente em pleno amor, e tu consegues dizer: não, eu perdoo, eu não me vou irritar, eu não me vou chatear, eu não vou ficar com ressentimentos, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Eu vou amar aquela pessoa como ela é. Tudo bem, podes não te dar com essa pessoa para o resto da tua vida, nem conviver com essa pessoa. Mas o andar em amor, o perdoar e andar em amor, libertar o perdão, é isso que Jesus pede de nós. Foi isso que Ele fez connosco. Nós somos os maiores pecadores. Ele nos libertou, Ele nos limpou de tudo isso. Então, quem somos nós? Se somos filhos e perdoados por Ele, para não perdoar outros irmãos. Ele perdoou quem lhe matou, quem lhe fez mal, quem lhe maltratou até o último segundo. E quem somos nós para não perdoar muitas das vezes uma coisinha assim? Claro, existem coisas muito difíceis, foi o exemplo agora que eu dei da minha vida, mas eu posso dizer que hoje Jesus é tão maravilhoso que a partir do momento em que eu perdoei, eu não me recordo mais. Eu não me recordo mais de como era a fase em que eu não perdoava, em que eu era rancorosa em relação a esse assunto, por exemplo, da minha mãe. Então, Deus faz isto, preenche-nos com amor e não com ira quando nós perdoamos. Então, eu creio e eu espero que realmente tenhas sido edificado com este vídeo, porque muda a nossa vida, muda a nossa caminhada com Jesus. O não perdoar torna tudo muito mais difícil. Então que nós tenhamos literalmente um espírito humilde, e de sermos bondosos. Claro, vai haver momentos em que não vamos ser tão bons, mas que nós tenhamos a força do Senhor para permanecer nesse amor, nessa linha, porque nós já temos tudo dele, o maior amor é dele, não há explicação. O amor que nós entendemos não é igual ao dele, nós não temos capacidade para entender o amor dele. Não temos, no entanto, que por uma mínima coisa nós nos chateamos, então nós não temos capacidade. Um dia teremos, quando chegarmos à eternidade, um dia realmente vamos perceber mais coisas, como é óbvio, mas o Senhor é bom, é muito bom, e Ele ajuda-nos. E Ele ajuda-nos a fazer as coisas mais difíceis para nós, Ele ajuda-nos. Nós, quando nos achegamos a Ele e pedimos: Senhor, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a aceitar, ajuda-me a colocar isto para trás das minhas costas. Senhor, leva de mim também este fardo e ajuda-me realmente a andar em amor com aquela pessoa. Então, acreditem que o Senhor vai fazer isso. Leve pouco ou muito tempo, mas o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor vai perceber a verdade que está no teu coração. O Senhor sabe todas as coisas, nada é escondido a Ele. Por isso, acho que realmente é um assunto muito importante para se falar, para falarmos cada vez mais. O perdão é um assunto na nossa vida com Jesus que nem sempre é muito fácil, mesmo que já sejamos convertidos e acreditemos realmente na salvação, na eternidade, em Jesus. Nem sempre é fácil, às vezes é mais difícil do que outras vezes, mas eu creio e eu espero mesmo que vocês consigam perdoar algo que vos incomoda, alguém que vos magoou, alguém que vos feriu a um ponto realmente mais difícil, porque o Senhor tem coisas muito boas guardadas, não só para ti, mas para essa pessoa, quando existe o perdão.
E uma dessas coisas realmente é a leveza. Perdoar, sermos perdoados, traz leveza. Então que nós não sejamos orgulhosos, que nós não sejamos orgulhosos a pensar, não, mas não é merecedor, não, mas ele é que devia vir ter comigo e pedir perdão. Eu quero vos dizer que numa vida com Jesus isso não existe. Os últimos são os primeiros e assim adiante, como nós sabemos que está escrito. Portanto, o humilhado é ressaltado, o Senhor alegra-se nisso. Por isso, não que nós nos tenhamos que fazer de coitadinhos, não é isso que eu estou a dizer, mas a palavra do Senhor diz isso. Então que nós tenhamos essa sabedoria, que nós saibamos pedir ao Senhor essa sabedoria, e eu espero que tenham sido edificados, e eu oro para que todos nós, se temos realmente alguma situação na nossa vida que precise de perdão perante o Senhor, perante alguém que até já partiu, que nós o façamos, porque nós precisamos fluir naquilo que o Senhor tem para nós, no amor que Ele tem para nós. Então nós não podemos ficar a viver e a remoer sobre o velho, e deixar sim o novo entrar, chegar e realmente mudar a nossa vida. Por isso eu espero que tenham gostado deste assunto. Eu sei que muitos de vocês, como é óbvio, já o sabem, mas eu creio que às vezes as coisas mais simples são as mais difíceis e são aquelas que nós precisamos ouvir cada vez mais, porque fazem toda a diferença na nossa vida com Jesus. Por isso eu agradeço a vossa atenção, como é óbvio, e espero que tenham sido tocados e edificados.